Olá, deixa eu perguntar uma coisa. Já aconteceu de alguém querer muito, muito alguma coisa e ficar insistindo até conseguir? Pois é, às vezes a gente pede tanto que o desejo é atendido só pra gente aprender uma lição importante. E a nossa história de hoje é exatamente sobre isso. Essa pergunta aqui é o coração de tudo. Aquele momento em que o nosso desejo fica tão grande, mas tão grande, que a gente nem para pensar. Espera aí, será que isso é mesmo o melhor para mim? Vamos mergulhar nessa ideia e ver o que aconteceu com um povo que queria muito uma coisa. A nossa história começa bem lá atrás, depois que o povo de Deus saiu do Egito. Naquela época, eles viviam de um jeito bem diferente das outras nações. Sabe por quê? Eles não tinham um rei humano. A liderança deles vinha direto de Deus. E essa liderança funcionava através dos juízes. Mas olha, eles não eram reis com coroas e castelos, não. Eram pessoas especiais que Deus escolhia para orientar o povo, ajudar a resolver as brigas e, o mais importante de tudo, lembrar sempre a todos que o verdadeiro e único rei era o próprio Deus. Era um jeito único de viver. Mas o tempo foi passando e o povo começou a olhar para o lado, sabe? Eles viam os reinos vizinhos, com seus reis, seus exércitos, suas armaduras brilhando, e um pensamento começou a crescer. Puxa, por que eles têm um rei e a gente não? A gente também quer um. E a diferença entre o plano de Deus e o que o povo queria era gigante. De um lado, Deus sendo o rei, cuidando de tudo, com os juízes como seus porta-vozes. Do outro lado, o desejo do povo, ter um rei de carne e osso, só para poder ser igualzinho aos outros povos. E eles não guardaram esse desejo para si, não. Foram até o profeta da época, um homem muito bom chamado Samuel, e falaram na lata. Eles queriam uma figura que eles pudessem ver, alguém para marchar na frente nas batalhas e governar como um rei de verdade. Imagina a tristeza de Samuel ao ouvir isso. Ele tentou, com todo carinho, lembrar o povo da verdade. Mas, gente, o nosso rei é Deus. É ele que sempre cuidou da gente. Mas não teve jeito, o povo insistiu. Samuel, muito angustiado, foi conversar com Deus sobre isso. E a resposta de Deus foi muito séria e reveladora. Deus disse para ele que, no fundo, o povo não estava rejeitando Samuel. Eles estavam rejeitando o próprio Deus como rei deles. Era uma decisão muito séria. E mesmo com toda a tristeza que essa escolha causava, Deus decidiu permitir que eles tivessem o que tanto pediam. Não porque era o melhor caminho, mas porque através dessa experiência eles iriam aprender uma lição muito valiosa sobre confiança e obediência. E foi assim que Deus mandou Samuel ungir o primeiro rei de Israel. O escolhido foi um homem chamado Saul. E ali, um novo capítulo muito importante na história daquele povo estava começando. No comecinho, parecia que a ideia do povo tinha sido um sucesso. Saul era tudo o que eles queriam em um rei. Alto, forte, corajoso nas batalhas, um líder inteligente. A esperança estava no ar. Mas, sabe como é? O poder pode mudar as pessoas. E com o tempo, aquele começo tão bom começou a dar errado. Tudo começou com pequenas atitudes, pequenos atos de desobediência que foram se somando. A queda de Saul não foi de uma vez. Aconteceu passo a passo. Primeiro, ele parou de escutar os conselhos de Deus que vinham por Samuel. Depois, começou a achar que ele sabia de tudo sozinho. E isso, claro, o levou a desobedecer ordens diretas de Deus, achando que depois podia consertar com algum ritual. Foi nesse momento que Samuel disse a Saul uma das frases mais importantes de toda a história. Uma lição que serve pra gente até hoje. Para Deus, a obediência que vem de um coração sincero vale muito mais do que qualquer presente ou ritual. O que importa mesmo é ouvir e obedecer. A consequência disso foi inevitável. Cada ato de desobediência criava uma distância maior entre Saul e Deus. O rei que foi escolhido por Deus agora estava agindo por conta própria. E essa atitude deixava Deus muito triste. Por fim, Samuel teve que dar a dura mensagem a Saul. Por causa da sua desobediência, o seu reinado ia acabar. Deus já estava preparando outra pessoa, um líder que tivesse um coração obediente para guiar o povo. Saul perdeu tudo que tinha recebido. Uau, que história intensa, não é? Mas o que tudo isso nos ensina hoje? A lição mais importante é sobre a dificuldade e a importância de confiar em um plano que é maior e mais sábio que os nossos próprios desejos. A história de Saul ensina muita coisa prática. Primeiro, que ser teimoso pode nos desviar do melhor caminho. Segundo, que Deus sempre sabe o que é melhor pra gente, mesmo que a gente não entenda na hora. E que Ele coloca pessoas boas na nossa vida, como nossos pais e professores, para nos ajudar. Confiar nesse cuidado todo é sempre o caminho mais seguro.
E a gente termina com essa reflexão. Essa história toda nos convida a pensar na nossa vida, nas pequenas e grandes decisões, como a gente pode treinar o nosso coração para ouvir mais, confiar mais e obedecer, sabendo que existe um plano de amor e sabedoria cuidando de nós?